Difícil essa, mas a gente vai aprender aos poucos, porque a letra fala bastante de detalhes daquilo que nós cremos e colocado de uma maneira, em um ritmo bem atual. Mas é isso. Falei há pouco que nós íamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente do texto do Evangelho, do que foi lido no Evangelho de hoje. Para esse momento de mensagem, eu gostaria de começar lendo com vocês o versículo bíblico que está ali. Eu estou na frente de alguém, gente. Eu vou descer um pouquinho. Vamos ler em conjunto esse versículo bíblico? Nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Alguém aqui tem potes de barro ou vasos de barro em casa? A maioria de nós deve ter no seu jardim, aqueles que têm um jardim. Talvez poucos de nós tenham alguma coisa, algum utensílio na cozinha de barro. Hoje em dia é mais comum a gente ter plástico, potes de plástico. Aqueles que têm um recipiente de barro, eu acredito que tem um cuidado mais especial para que aquilo não quebre. É verdade ou não? Na época bíblica, potes de barro, ou vasos de barro, ou jarros de barro, eram muito comuns. É muito provável que naquele cantinho da casa onde as pessoas faziam a comida, claro que na época não tinha bem uma cozinha como nós temos hoje, dividida das demais partes da casa, mas naquele cantinho onde se fazia comida, é muito provável que se tinha um espaço parecido com essa imagem que tem ali. Um cantinho com vários potes de barro, diferentes tamanhos. Dá para ver até que alguns estão mais velhos, outros mais novos. As formas são diferentes. Mas é muito provável que havia isso em cada casa. Hoje em dia, se usa geralmente o pote de plástico, como eu disse há pouco. Já houve quem comparou pote de barro ou vaso de barro da época bíblica ao nosso copinho descartável de plástico hoje. Porque era algo muito comum. Todo mundo tinha. Era algo descartável num certo sentido. O copo plástico a gente usa uma única vez, geralmente para tomar água ou refrigerante ou qualquer outro líquido e depois joga fora. Não é que o vaso de barro, necessariamente, ou o recipiente de barro era logo jogado fora, mas ele não tinha um valor financeiro. Ele tinha muitas funções importantes que vão além do copo plástico, mas não era algo de muito valor. Ninguém que fizesse uma mudança ia dizer assim, não vamos esquecer de levar os potes de barro. Seria mais ou menos comparado ao seguinte, gente. Quem aqui já lavou um pote de sorvete vazio para armazenar alguma coisa na geladeira? Todo mundo está rindo. Não, ninguém faz isso, né? Ainda brinquei com os jovens na Vila Missionária ontem. Quem já não chegou no congelador, pegou aquele pote e pensou, tem sorvete de chocolate. E o que era? Feijão. Mas enfim, ninguém diz o seguinte quando vai se mudar. Eu vou agora empacotar os potes de sorvete. Não posso esquecer esses potes. Ninguém também vai dizer assim, tomem cuidado com essa caixa, porque nela estão os potes de sorvete. É algo que tem uma função importante, porque armazena coisas, preserva, conserva o alimento. Lá em casa até as moedinhas da Lívia às vezes são colocadas num pote desses. Tem várias funções importantes, mas não tem um valor financeiro. E mais ou menos assim eram os potes de barro. Eles eram descartáveis, no sentido que eles não tinham muito valor. Se alguém visse que o pote estivesse já rachado ou trincado, facilmente esse pote poderia ser substituído por outro. Era fácil, barro se encontra em qualquer lugar. Depois, no momento que eles descobriram que eles poderiam colocar o barro numa coisa que girava assim, e eles com as mãos irem trabalhando naquilo, tudo começou a ser muito, muito comum na antiguidade. E na época bíblica não era diferente. A pergunta que fica para nós, talvez, é a seguinte. O que então Deus está querendo dizer quando nos compara a potes de barro? Será que está dizendo que a gente é descartável?
Que a gente só tem um valor funcional, quer dizer, que a gente só tem um valor de acordo com as funções que a gente desenvolve, ou na sociedade, ou na igreja? É claro que não. Eu vou repetir. É claro que não. Eu vou pedir que alguém leia para nós, eu pedi que 2 pessoas fizessem leituras durante a mensagem, que são leituras, parte desse texto, para que a gente entenda essa comparação em que é dito que nós somos como potes de barro. Isabel, por favor, pode ler para nós os versículos 6 e 7. Gente, quem quiser acompanhar, nós estamos lendo então a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, e agora a Isabel vai ler para nós os versículos 6 e 7. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Esses 2 versículos, gente, já nos ajudam a entender o seguinte. Na verdade, Paulo está fazendo uma comparação. Não está dizendo que nós somos como vasos de barro para dizer que a gente não tem valor algum para Deus. Pelo contrário, se nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê que essa mesma imagem ela é usada de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus. E o que é dito? Que Deus é o oleiro, aquele que molda o vaso com as suas próprias mãos. E ele vai moldar o vaso de acordo com aquilo que é o propósito dele. Deixando claro que pessoas são importantes para Deus. E nesse versículo que a Isabel acabou de ler, a gente vê que há uma comparação aqui entre a glória de Deus revelada em Jesus Cristo e nós, seres humanos, como vasos de barro. Ora, por quê? Para que ninguém se exalte. Por exemplo, é muito fácil, talvez, um pastor, por ele ter autoridade ligado à palavra, de repente ele se exaltar. E aqui Paulo está dizendo, nós somos vasos de barro. Algo pobre, algo simples, algo frágil. Mas tem algo que é uma riqueza. Que é a glória de Deus revelada em Cristo, a própria mensagem do Evangelho. Por que isso é importante nessa carta de Paulo? E agora eu vou tomar a liberdade de ler algumas coisas sobre o contexto desse texto que a gente leu. O apóstolo Paulo está enfrentando um problema nessa igreja de autoridade. Aliás, isso é algo que nós sabemos bem, né? Há quem diga que grande parte do problema no Brasil hoje é uma crise de autoridade. As autoridades são vistas como totalmente imorais e muitas pessoas, autoridades de fato são imorais na sua vida política e tudo mais. Paulo estava enfrentando um problema de autoridade diferente dessa que a gente vê no Brasil hoje. Algo ligado à função dele como pregador do Evangelho. Aqueles que já leram a 1ª carta de Paulo aos Coríntios, percebem o seguinte, que naquela igreja havia muita divisão. Lembram aquele texto que Paulo diz assim, alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. Alguém lembra disso? Bom, é porque naquela igreja estava acontecendo isso. Isso é o problema que ele resolve na 1ª carta dele. Alguns estavam dando prioridade, queriam ouvir mais, gostavam mais do pastor Apolo. Outros do Paulo. E assim a igreja se dividia. E aí Paulo acaba com isso dizendo assim, quem somos nós? É Cristo quem morreu na cruz. Agora, na 2ª carta, um outro problema parecido, mas ainda diferente. É o seguinte, ao que tudo indica, outros pregadores apareceram naquela igreja e começaram a falar mal do apóstolo Paulo. Começaram a dizer assim, olha, esse Paulo aí não tem moral não para ser o líder de vocês que vai orientar vocês e resolver os problemas da igreja de vocês. E aí, a gente poderia dizer que começa meio que uma crise de autoridade. Claro que a gente não vê isso claramente no texto, mas cada coisa que Paulo vai dizendo, ele vai dando uma resposta a esse problema. E aí agora, eu gostaria de mencionar alguns pontos importantes sobre como Paulo responde isso. Importante dizer. O que vocês acham? Aliás, antes de eu dizer, o que vocês acham? Paulo chega com o pé na porta dizendo, vão me ouvir porque eu sou pastor nessa igreja. Vocês acham que ele faz isso?
Eu sou pastor aqui, vocês têm que me ouvir. Ele não faz isso. Ele também não faz o seguinte: gente, olhem para mim e vejam o meu sucesso. Vejam como Deus me abençoa. Vocês precisam me ouvir para conseguirem alcançar o sucesso e as bênçãos de Deus como eu alcancei. Paulo não faz isso. Por exemplo, gente, se a gente olha para o capítulo 1, versículo 1 a 4, versículos 1 a 4, eu vou apenas resumir dizendo brevemente, por exemplo, o versículo 4, ele diz assim, falando de Deus: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Ou seja, nessa resposta para essa crise de autoridade, Paulo diz: nós passamos por aflições, mas nós temos auxílio, que vem de onde? Dele, de Deus. E é só por isso que a gente consegue auxiliar as outras pessoas. E aí continua, se a gente olha, por exemplo, dos versículos 15 a 17, a gente vê uma situação assim, ó. Paulo havia feito planos de visitar esta igreja, mas acabou tendo que mudar os planos. E aí ele vai falar coisas do tipo assim: olha, gente, eu vou deixar que vocês leiam em casa isso, quem tiver curiosidade, mas ele diz algo do tipo assim: olha, gente, eu disse que eu ia ir, mas acabei não indo, e agora tem gente aí que está dizendo que, em outras palavras, que eu não cumpro o que eu digo. Eu tive que mudar os planos. Portanto, Paulo está dizendo no argumento dele, construindo o argumento, é verdade. A gente passa por aflições, a ajuda que a gente oferece não vem de nós mesmos, vem de Deus, e às vezes os planos não dão certo. Eu planejo uma coisa, mas a situação me conduz a outra coisa. Eu digo sim, eu vou visitar vocês, mas aí a vida diz não, não vai ser assim. Ou talvez Deus diz não, não vai ser assim. E aí Paulo faz uma observação na continuidade. Mas Jesus Cristo é o sim de Deus para todos os nossos anseios, o sim para as promessas de Deus para nós e tudo mais. Eu vou parar para só explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo assim: vocês estão olhando para mim e dizendo, talvez, ou acreditando nesses que falam mal de mim, que eu não sirvo para ser o pastor de vocês. Paulo está fazendo o seguinte, então: olhem para ele. Não olhem tanto para mim, porque aqui vocês vão só achar falhas, de fato. Eu passo por aflições, a ajuda vem de Deus, não de mim. Eu faço planos que não dão certo. Mas Jesus Cristo é o sim de Deus para todo o plano do próprio Deus, para os nossos planos também, na medida em que responde aos nossos anseios. E aí continua, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Eu não vou ler todos eles, mas o ponto é que esses versículos vão falar de maneira bem simples o seguinte: Paulo dizendo, gente, eu me entristeço às vezes. Eu não queria transmitir a tristeza para vocês, eu queria ver vocês alegres para que através da alegria de vocês eu me alegrasse, mas algumas coisas, alguns problemas estão acontecendo e eu estou triste enquanto escrevo essa carta, e eu estou inclusive chorando nesse momento. Olha que interessante. Alguns questionavam a autoridade dele, e ele vai dizendo, gente, realmente, eu não sou bom o suficiente para poder bater no peito e dizer, não, gente, olhem para mim e podem confiar em mim, na minha pessoa, em quem eu sou. Tanto é que depois, gente, no versículo 3, do capítulo 3, versículo 5, é dito o seguinte, ele está falando no plural aqui, em nós, e ele está falando dele e de outros pregadores, companheiros dele. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Gente, é nesse contexto que a gente precisa entender essas palavras que nos comparam a vasos de barro. E aí exalta, contexto que exalta quem Deus é e o que Ele faz. Eu diria que isso é importante para nós por pelo menos duas razões, ou melhor dizendo, a gente precisa ouvir essas palavras, pelo menos de duas maneiras. Primeiro, como uma congregação, assim como a congregação de Corinto. Já não aconteceu às vezes entre nós situações assim, ó, acho que não vou mais nessa igreja, porque eu não concordo com o que está acontecendo.
eu não concordo com o pastor, eu não gosto do método dele, ou eu não vou com a cara dele, ou eu não vou com a cara de algum líder ou de outro líder, não vou mais. Quando isso acontece, gente, olha o que a gente está fazendo sem perceber. A gente está olhando para o vaso de barro e pensando, que vaso feio. O vaso está trincado, o vaso está sujo. Não quero mais. E aí o que acontece? A gente joga fora junto o tesouro do Evangelho. Às vezes você olha para uma igreja, ou para a própria congregação e pensa, puxa vida, essa congregação faz coisas que eu não gosto. Estou pulando da barca. Não quero mais. Talvez, nesse caso, o que acontece é que se está jogando o vaso de barro fora junto com o tesouro. Porque aí se deixa de ouvir a palavra de Deus, que é esse tesouro. Nós somos vasos de barro, mas não somos vasos vazios. O texto fala que nós recebemos um grande tesouro. O que é esse tesouro? Aliás, essa linguagem, tesouro, vaso de barro, pobreza, riqueza, tudo isso está presente nessa carta. Lá no capítulo 8 vai dizer o seguinte, porque Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E o que o texto está dizendo? Olha, Jesus se fez um de nós. Realizou uma obra que a gente não poderia realizar para que a gente pudesse ter essa riqueza espiritual, que é o Evangelho, que é a mensagem que há perdão para os nossos pecados, que há uma vida que é eterna. E há também uma outra maneira da gente olhar para esse texto, na perspectiva do próprio apóstolo Paulo. É claro que nem todos são pastores, e Deus não quer que todos sejam pastores. Ainda assim a gente pode olhar para esse texto da perspectiva do apóstolo Paulo, porque em todos nós, como pequenos vasos, foi depositado esse tesouro. E a todos nós foi dito que a gente precisa compartilhar esse tesouro. Mas às vezes, gente, a não ser que vocês sejam diferentes de mim, às vezes eu penso assim, será que eu sou capaz? Será que isso é para mim? Será que eu tenho moral suficiente? Será que eu sou bom o suficiente? Será que os meus pecados não fazem com que eu me torne indigno de ser alguém que compartilha esse tesouro com alguém? Não é para mim, é para alguém outro. Esse texto está nos lembrando, gente, vocês se sentem assim porque de fato vocês são vasos de barro, mas o tesouro foi dado a vocês, colocado em vocês, pelo Espírito Santo. Como nós confessamos antes, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou com dons que talvez a gente nem vê. Às vezes, gente, nós temos dons, vamos olhar de novo para a imagem. Às vezes nós temos dons escondidos numa mancha no vaso, numa parte rachada do vaso. Uma parte que parece feia e que parece que tem que ser descartada, junto com o vaso todo. Mas talvez é ali que está uma maneira da gente compartilhar esse tesouro que nós temos. Porque às vezes é só olhando para as nossas falhas que as pessoas pensam assim, ó, puxa, esse camarada é tão pecador quanto eu, mas ele não deixa de confiar na graça e na misericórdia de Deus. Talvez também é para mim. E de fato é para todos. É claro que toda comparação que se faça tem limites. Ontem alguém na Vila Missionária ainda brincou, pastor, mas a gente tem que cuidar para não pensar que a gente é descartável para Deus. E é verdade. Eu já tinha preparado isso na mensagem, inclusive para hoje. Ninguém é descartável para Deus. Como eu disse, para Deus nós somos esse vaso de barro que Ele vai moldando. E esse vaso vai ter as marcas daquele que molda do jeito dele. Esse vaso vai ter partes rachadas, partes trincadas, pedaços partidos, sujeira relativa à maneira que houve experiências envolvendo esse vaso. Mas nenhum é descartável. O que Paulo está fazendo nesse texto é comparar a grandiosidade do Evangelho e da nossa pequenez para que ninguém se exalte. Então no argumento dele ele está dizendo, gente, é verdade, por mim mesmo, eu não sou digno. Eu sou apenas um vaso de barro. Mas mesmo assim, há um tesouro que foi colocado em mim como foi colocado em vocês. E é por causa desse tesouro, o poder que vem dele, o poder do Evangelho, é que eu posso falar para vocês,
é por causa disso que vocês também podem falar para mais pessoas. E aí, gente, quando eu falei dos limites das comparações, tem mais um que eu gostaria de falar aqui. Antes nós falamos dos potes de plástico que nós temos em casa. Acho que aquele cantinho, aquele pequeno espaço na época bíblica com essa imagem ou com essa realidade, talvez na nossa casa, é naquele cantinho que quando a gente abre uma porta do armário, cai um monte de pote. Ou abre o balcão da pia da cozinha, ali dentro também tem. São potes, gente, todos fabricados em massa, em grandes quantidades, medidas exatas para que a tampa caiba perfeitamente. Tudo tem que ser perfeito. Aliás, essa expressão, né, a produção em massa, quando isso surgiu, era algo mais ou menos assim. As pessoas numa fila produzindo. Cada peça tinha que ser igual a outra. Aquela peça que fosse diferente não servia e era descartada e colocada fora. Nós não somos potes de plástico produzidos em massa. Nós somos potes de barro. E, portanto, somos diferentes uns dos outros. Temos um jeito de ser diferente. Temos experiências de vida diferentes. E o próprio Deus nos molda a seu jeito para alcançar os propósitos dele de maneiras diferentes. E eu digo tudo isso, gente, só para deixar uma pequena observação. Quando a gente vai fazer missão como a gente tem feito aqui na Vila Missionária, a gente não pode esperar que os vasos de barro da Vila Missionária sejam iguais aos vasos de barro da Congregação da Paz. Eles não são diferentes e talvez não vão, aliás, não são iguais, talvez não vão ser iguais a nós. Mas o tesouro colocado dentro dos vasos de barro, aqui dentro, precisa ser o mesmo tesouro colocado naqueles vasos de barro. Talvez a expressão da fé lá vai ser um pouquinho diferente daqui, o culto, o instrumento tocado e tudo mais. Ainda assim, o nosso trabalho é para que o tesouro permaneça o mesmo. Para que a gente possa juntos, talvez com palavras e ritmos um pouquinho diferentes, confessar a mesma fé de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo inteiro, que Ele é o sim de Deus para todos nós. Eu convido vocês, gente, à luz de tudo isso que a gente falou, para que a gente leia junto esse versículo mais uma vez, em conclusão à nossa mensagem. Nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Nesse poder, Ele nos dá uma vida que não se limita apenas à vida aqui, mas uma vida que é eterna, que continua mesmo depois da morte. Que Deus nos guarde nessa verdade hoje e sempre. Amém.